Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 30 de junho, trânsito cada vez mais violento, imprudente e irresponsável, motivado principalmente pela mistura de álcool e direção. Fatores que conduzem o Brasil para uma direção muito preocupante. Quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. E o Manchetes Noticidade de hoje destaca também. E por falar em trânsito, moradores de Votorantim pedem por mais segurança em avenida da cidade. E pensando em prevenir, uma ação conscientiza os motoristas mais jovens de Sorocaba. Constante alta do dólar estimula os turistas da região para viagens nacionais. Um homem morreu após bater com a moto que conduzia em um carro no quilômetro 53 da rodovia Valdomiro Correia de Camargo, a SP-79, em Itu. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos. E mais um acidente fatal, desta vez na rodovia dos Bandeirantes. Outro motociclista morreu no quilômetro 61, em Jundiaí. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o homem teria caído na pista e em seguida atropelado por uma carreta. Equipes de resgate da concessionária e do SAMU tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente ele não resistiu e morreu no local. Pois é, trânsito cada vez mais violento, infelizmente. E um dos fatores que agrava esta situação é a mistura álcool e direção no Brasil. Por conta dessa imprudência, cada vez mais vidas são perdidas. E a história que nós vamos acompanhar agora é de Jundiaí. A Karen era uma pessoa muito atenciosa. E além de ser atenciosa, ela era bastante determinada. Ela corria atrás dos sonhos dela. Uma história construída ao longo de 3 anos, interrompida em segundos. John e a noiva Karen, de 22 anos, iriam se casar em agosto. Os papéis já estavam quase prontos. Mas o casal foi atingido por um carro em alta velocidade quando transitava de moto pela rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí. A gente transitou, acredito que menos de 1 quilômetro na Anhanguera, e eu consegui avistar um carro preto na hora. Foi tudo tão rápido, eu não consegui nem ver qual era o modelo do carro, que vinha a toda velocidade, e mesmo estando na faixa da direita, ele simplesmente passou por cima da gente. As marcas não estão só espalhadas pelo corpo. Na memória, o som. Eu lembro até hoje do barulho, o forte impacto. Eu tentei dar um grito para ela, alertar ela, mas eu não sei nem se ela conseguiu ter ciência do que aconteceria. A dor ao saber da triste notícia foi ainda maior. Somente horas mais tarde que eu fiquei sabendo que ela infelizmente tinha falecido. A sensação de impunidade aumenta a angústia do jornalista. Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista que causou o acidente estaria alcoolizado. Após pagar fiança de R$15 mil, o homem que atropelou o casal responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Você vê que uma vida hoje no Brasil, ela é computada por dinheiro. Você vê que se a pessoa tem dinheiro para pagar uma fiança, a pessoa responde em liberdade. E infelizmente a gente sente uma sensação muito grande de impunidade, uma sensação de leis falhas. E infelizmente a gente vê que muitas outras famílias que já passaram pela mesma situação não encontraram justiça. Ao que apontam os dados, beber e dirigir está se tornando comum. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, só nas cidades de Sorocaba, Itapetininga e Jundiaí, o número de notificações por embriaguez ao volante mais que dobrou no primeiro trimestre de 2015, com relação ao mesmo período do ano passado. A multa para quem é flagrado dirigindo alcoolizado é de quase R$2 mil. Se o motorista estiver com a CNH suspensa, o valor dobra. A mobilização em torno do assunto foi parar na internet. O movimento Não Foi Acidente busca desde 2011 mudar as leis brasileiras. Segundo a ação, das 60 mil vítimas de acidentes de trânsito, 40% são em razão da mistura bebida e volante.
A fatalidade da Karen também provocou uma campanha no Facebook. Chamada Justiça pela Karen, a página reúne quase 5.000 apoiadores. Com isso, a intenção do John e da família da noiva é provocar uma mudança. Precisa mudar. Até quando a gente vai ter que perder nossos filhos, perder nossos entes queridos por causa de imprudências, por causa de abuso de álcool? Isso precisa mudar. Precisa mudar e, inclusive, para conscientizar a população, uma ação em Sorocaba conscientiza os jovens sobre os cuidados e os perigos que precisam ser tomados para evitar acidentes e prejuízos, como acabamos de ver. Ele falou assim: olha, paizinho, eu jamais vou te deixar um dia. Quando acaba ele me deixou. Olhos atentos a cada depoimento. Você vê que uma fração de segundo pode destruir uma família, não é uma pessoa só. Emoção e aplauso. Na busca por um trânsito mais seguro, publicitários de uma agência de Sorocaba foram responsáveis por mobilizar centenas de alunos de uma faculdade de engenharia da cidade. Quando a gente recebeu o job, a gente tinha só uma noção de um cartaz, uma coisa menor, assim, e pela preocupação que a gente viu, não só na cidade, mas num fator até mundial, de quanto esse problema poderia atingir os alunos aqui da faculdade, a gente foi atrás, conversou com a equipe de marketing, com todo o pessoal envolvido aqui da faculdade, para conseguir essa grandiosidade que foi o evento. Através do e-mail e panfletos espalhados por toda a faculdade, jovens foram desafiados a resolver testes matemáticos de inteligência, porém baseados em situações reais de acidentes, como esse. Heitor bebeu 3 latas de cerveja e seu carro está a 70 km por hora. Seu reflexo ao volante ficou atrasado em 2 segundos. Seria possível ele frear antes de acertar o pedestre? Esse foi o chamariz que a gente utilizou para que eles se interessassem pela campanha, mesmo sem saber qual era o intuito da campanha, e que daí se sentissem impactados por essa situação que era inusitada, né? Você relacionar acidentes de trânsito e imprudência no trânsito com a engenharia em si e os cálculos. Em uma data marcada, ao invés do resultado dos testes, foram apresentados vídeos com depoimentos emocionantes sobre acidentes de trânsito. Não é preciso ser gênio para saber quando o resultado é acidente. Dirija com responsabilidade. Deu uma mexida com a gente, assim, né, nessa questão de dirigir, beber e mexer no celular. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil aparece atualmente em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito e 41% dos acidentados são jovens. Ao voltar de uma festa com um amigo, João sofreu um acidente e por pouco não contribuiu com as estatísticas. Eu dormi no volante e eu estava com um amigo e eu acabei perdendo o controle do veículo e capotei. Mas graças a Deus não aconteceu nada nem comigo nem com meu amigo. Luísa também passou pela mesma experiência, porém na companhia de uma motorista alcoolizada. Às vezes não dá para perceber, mas bate um papo, vê se a pessoa realmente está legal e se não tiver, chama um táxi, liga pro pai. Tenho certeza que seu pai não vai se importar de te buscar e vai valer muito mais a pena do que se arriscar. Pois é, e ainda falando sobre trânsito, uma avenida apontada por moradores de Votorantim como uma das mais perigosas da cidade, infelizmente, fez mais uma vítima. Bastam poucos minutos para flagrar a irresponsabilidade. Este motorista, sem paciência, ultrapassa em local proibido. O motorista deste carro entra na via correta, mas corta a faixa. Atravessar com crianças é ainda mais perigoso. Este menino é quem segura a mão do outro menor para agilizar a chegada do outro lado. As irregularidades acontecem durante o dia e a noite. Por isso, os motoristas se reuniram em uma das esquinas problemáticas da Avenida Isabel Ferreira Coelho.
A família de seu João Fernandes mudou-se no Jardim São Luís há 25 anos. Por conta da alta velocidade dos veículos, é quase impossível atravessar a pista sem problemas. Difícil por causa do movimento, na verdade, pico de manhã e à tarde é quase impossível atravessar. A esposa Maria Ceci está com dificuldades para andar e precisa de ajuda para chegar ao outro lado em segurança. Se eu dou uma desviadinha assim, eu posso cair e quebrar o fêmur. E não tem respeito deles pararem, andar devagar, muito menos pararem, né? Há placas indicando que a velocidade máxima é de 40 km por hora, mas a maioria não respeita. Os motoristas ignoram a sinalização e aceleram. Em 4 quarteirões há 2 lombadas, mas elas não resolvem muito. Foram instaladas uma bem próximo à outra. E o restante da avenida, todo este trecho, não tem nenhum tipo de redutor de velocidade. Na descida, a situação fica ainda mais grave. O sangue no asfalto é de um motociclista atingido por um carro em alta velocidade. O rapaz teve fraturas na perna e o pé ficou bastante machucado. Neste fim de semana, mais um grave acidente. O motorista perdeu o controle e capotou o carro. Ele foi encaminhado ao hospital. Samuel mora na Avenida Isabel Ferreira Coelho e já perdeu a conta de quantas pessoas socorreu. Eu mesmo presenciei, socorri 2 pessoas que morreram nos meus braços, sabe, pedindo socorro, gemendo na hora da dor ali e não pude fazer nada. E é muito triste a gente morar anos, nascer aqui e ver amigos da gente morrerem. É desta esquina onde mora seu Hamilton que o autônomo viu um acidente no dia da gravação desta reportagem. Inclusive hoje aconteceu o acidente da moto aí com o caminhão aqui na esquina de baixo aqui e imprudência. Por velocidade. Os moradores fizeram um abaixo-assinado e protocolaram na prefeitura e na Câmara no mês de fevereiro, mas ainda não foram instalados dispositivos de segurança. Passou pelo gabinete do prefeito, depois foi para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Porém, já faz mais de 4 meses que se encontra na secretaria e até agora não obtive resposta. Muito pelo contrário, às vezes que eu vou lá, nunca eles têm nada a me dizer, a não ser que está em estudo ainda. Eu acho que é um ponto que está demorando demais e nesse tempo todos os acidentes estão acontecendo. Porque aqui o acidente acontece, a gente só não sabe qual é a hora e qual é o dia. Quanto mais tempo, mais vidas estão em risco. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Votorantim. Fomos informados que desde janeiro a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza melhorias no local. Disseram que já foi instalada sinalização viária, oriental e vertical. A Prefeitura afirmou ainda que registros oficiais desqualificam o local como de alto índice de acidentes se comparado a outros locais. Assumiram que excessos de velocidade, abusos e desobediências das regras de circulação são frequentes, olha só, também em outros trechos dessa via, mas que este tipo de comportamento é pontual e individual.